Voltamos para saber como é que a gente pode lidar na nossa vida, que se a gente tem o nó do norte em Aquário, o nó do sul em Leão. Então, é uma série de entrevistas com a astróloga, psicoterapeuta junguiana Sueli Murdoco, sobre essa configuração que a gente tem no céu quando a gente nasce. Sueli, qual a importância da gente saber onde a gente tem o nosso nó do norte e onde a gente tem o nosso nó do sul, para que a gente possa tirar proveito, né, dessa informação? É importante essa informação porque isso traz integração à nossa psique, à nossa vida, né? A nossa vida é olhar para frente, é ir para frente. A psique, ela caminha e a vida caminha para frente e sempre num desenvolvimento. E o desenvolvimento da nossa psique, ela não é linear, ela é em espiral vertical. Tá? Então, o que a gente precisa é ir caminhando nesses vórtices de energia e cada vez mais se desenvolvendo para ser aquilo que a gente veio, é semente para ser. Né? Então, uma coisa que o nó do norte aponta é qual o caminho, melhor caminho para você ser aquilo que você realmente é. Tá? Veio para ser. Porque a gente fala muito de nó do norte e nó do sul, é mais fácil a gente compreender com vidas passadas. Né? O nó do sul, uma vida experienciada em termos desse signo. Então, por exemplo, o nó do sul em Leão, e a vida a ser vivida, a ser aprendida, o caminho a ser aprendido de evolução, seria o nó do norte em Aquário. Tá? Então, isso tem a ver com evolução psicológica, espiritual, e caminhamos por aí, tá É certo? importante saber que muita gente tem essa configuração porque depende muito da data exata do nascimento. Existem tabelas, né, na internet, ou fazer o seu próprio mapa natal para encontrar esses pontos, né? Tem que partir daí. Isso, senão a gente não consegue saber. Né? Mas é fácil, é muito fácil. Até é mais fácil do que os próprios planetas, onde está o Sol, nesse sentido. Porque as tabelas já dizem, olha, de tanto a tanto, porque 1 ano e meio esses nodos ficam em cada signo, então, de tanto a tanto, de um ano até outro ano, tá? Todos fazem parte desse nó do norte e nó do sul. Entende? Então é muito simples. Então vamos pegar uma pessoa, né? Uma pessoa comum que tenha nascido com o nó do norte em Aquário ou casa 11, e nó do sul em Leão na casa 5. Qual é a característica? O que essa pessoa tem de potencialidades para evoluir? Importante é isso. O que ela já conhece? Falando em vidas passadas, que a gente nem fala muito, mas a gente talvez compreenda melhor. Em vidas passadas, essa pessoa com o nó do sul em Leão, e Leão o que é? É importante a gente dar uma decifrada. Leão é o signo de fogo. E Leão é regido pelo Sol, nada mais do que o Sol. Então, o Sol é o centro do universo. Então, do lado negativo, porque é importante a gente entender o que a gente vai abandonar, o que a gente vai purificar, é o lado negativo do signo. Não são as qualidades, o lado negativo. Então, o lado negativo, aquilo que eu preciso dar uma purificada, seria querer imitar o Sol, seria querer ser o centro das atenções e achar que é o centro do universo. Entendeu? Né? Sabe que nem aquela criança que fica na frente da televisão, você quer assistir televisão e quer dançar, porque ela tem aquela dancinha nova, e você fala, Chamando não, atenção senta. para ela, né? Tudo para ela. Isso, sabe? Isso em qualquer, me Entender. desculpe, em qualquer ambiente, né? Assim, uma pessoa que tenha forte isso. Por exemplo, uma pessoa que já esteja no ambiente de trabalho também quer chamar atenção. Sim. Aquela que sempre traz para si, de um jeito exacerbado,
para o próprio ego, sabe? Ela faz em conjunto, às vezes, tá? Não sei o quê. Ó, fui eu que fiz. Fala para todo mundo que foi ela que fez. Não que isso seja errado. Mas, se isso for exacerbado, um ego muito forte, a necessidade muito grande de ser aplaudida, de ser reconhecida, isso tem que minimizar-se um pouco. Por quê? Porque o nó do norte, o caminho que chama a ela é o contrário, né? Ela tem, bom, se já viveu isso, pode ser uma líder, não tem? O sol, um leão, pode ser um líder, não tem? Tem qualidades disso. Mas agora ela é chamada a, como se fosse numa roda, que ela dê a mão para o grupo. Aquário é um signo muito fraterno, ele é um signo muito coletivo. Enquanto Leão é muito eu, ego eu, personalidade, personagem, o Leão, o Aquário, que é o signo oposto e complementar, ele diz, sai do centro, dá a mão, vamos fazer uma roda. Sabe essas Não é rodas se apagar, não é se apagar, mas emprestar o seu brilho ao coletivo. Colaborar com o coletivo, né? Você pode ser uma líder, tá? Não tem essas danças onde você está em círculo, onde cada um vai lá dar uns passinhos de volta, dá uns passinhos de volta. Ou seja, cada um vai mostrar a sua competência, as suas qualidades, mas ele não vai ficar lá no centro. E todo mundo, para quê? Para que ele seja aplaudido, tá? Então, Aquário é um signo de coletivo, de originalidade, é interessante isso. Enquanto o Leão ele é focado nele, o Aquário ele é focado em invenção, inventar. Ele é muito original, ele é muito ele, de um jeito original, tá? E, ao mesmo tempo, ele é muito grupo. É isso aí, trabalhar em equipe, tá? E Aquário, ele trabalha também com o quê? Ele é regido por Urano. Aquário é um signo de ar. Então, ele trafega no pensamento. Função, pensamento. Tá? Enquanto Leão, signo de fogo, na função intuição. Falando em termos de psicologia analítica. Tá? Então, como Aquário ele é muito inteligente, é muito interessante, é um signo de ar. E ele é original e ele é muito versado à renovação, ele está sempre ligado no novo. E aí ele tem abertura de consciência. Daí ser o rebelde, né? Porque ele não se contenta com o mesmo, a mesmice. Original quer dizer, eu quero ser eu, fazer do meu jeito. E Aquário é aquele que inventa, tá? Como chama aquele personagem da Disney que inventava, não é o Professor Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Esse é o Aquário. Né? Ele está sempre inventando, ele tá sempre dando um novo uso para uma mesma coisa. Esse é professor Pardal, é aquariano. O aquariano, mesmo de sol, de lua, ele tem isso, essa coisa de inventar. Ele é inventor. E ele, como um nó do norte em Aquário, ele precisa soltar essa criatividade, né? Essa originalidade. Tá? E qual seria o desafio dele? Né? Porque ele está muito acostumado a trazer para si, a controlar as coisas também. Né? Se ele está no centro, ele é o mandão da história. Né? Ele é o líder, o mandão, faça do meu jeito, tal. Ele tem que equilibrar essa autoconfiança, porque Leão é autoconfiante, né? Essa necessidade de reconhecimento, porque se ele faz, ok, ser aplaudido, tá? Só que ele precisa fazer isso a favor do coletivo, a favor da comunidade, tá? Da solidariedade e de uma visão mais humanitária, que é muito Aquário, né?
É. Ele vê o outro como um total, como uma célula, como um campo, né? E não só eu, como se ele fosse o centro, como uma célula no sentido daquele núcleo da célula, Uhum. ele é o núcleo, né? Então o aquário tem tudo a ver, sabe o que é muito interessante? Que o aquário tem tudo a ver com atender as diferenças. Hum. Sabe essa coisa de todos somos iguais? A igualdade, fraternidade, né? Que é o lema da, da bandeira da França, né? Isso, isso. Dos franceses. Então, entender as diferenças, Aquário é muito isso. Eu sou igual, eu sou irmão, eu sou solidário, Aham. Então, tá? como ele vem do norte, nó do sul, em Leão, que é eu sou o bom, o caminho Uhum. é eu sou bom sim, mas outras pessoas também, né? Eu tenho que lutar, eu tenho que colocar essas minhas qualidades a serviço de mudanças e de progresso do Uhum, geral. uhum. Não só eu não vou trabalhar para mim, tá? Aquário, ele vai dizer, olha, você tem possibilidades e tem talentos, estar a serviço do mundo, vamos dizer assim, É bem o né? exemplo do inventor mesmo, né? Ele não cria para ele cria para o mundo, né? Isso, isso. Sabe, outro exemplo também seria a orquestra. Hum. A orquestra é aquele que deixa de querer ser o solo, que vai tocar sozinho, né? Ele vai sozinho. Quando ele tem que ele tocar em harmonia com todos, Uhum. né? Em algum momento você vai ter o solo, o violino vai, em algum momento, ele vai se apresentar lindamente, né? Mas depois ele para e o resto, ele toca com os outros, tá? Então, esse é a síntese dessa harmonia entre o leão e o aquário. Maravilha! Então, esse nosso encontro de hoje, essa nossa entrevista sobre o nó do norte e o nó do sul, a gente falou então das pessoas que têm o nó do norte em Aquário e o nó do sul em Leão. No próximo encontro, a gente vai encerrar essa série Nó do Norte e Nó do Sul, o nosso Isso. 17º episódio. Nós vamos falar quem tem nó do norte em Peixes e nó do sul em Virgem. A gente se vê no próximo encontro. Muito obrigada, Sueli. Tá lá.